te assuste. Nós não vamos falar daqueles psicopatas de seriados e filmes de suspense. Esses psicopatas são os que têm um transtorno muito grave de personalidade. Esses psicopatas nós devemos manter distância deles. Apesar do nome, esse caráter que nós vamos falar hoje não são pessoas perigosas. Todos nós temos alguns aspectos desse tipo de personalidade. Vamos também ver que, assim como outros tipos de caráter, o caráter psicopata pode ter comportamentos muito diferentes quando está ainda vivendo suas dores de infância ou quando já superou. Os traumas de infância podem deixar marcas muito profundas e influenciar toda a vida futura de uma pessoa. Todos nós passamos por todos os 5 tipos de caráter, pois cada um deles se desenvolve em um período da nossa infância. Hoje nós vamos falar do período de vida entre 1 ano e 2 anos e meio, que é a fase que corresponde ao desenvolvimento do caráter psicopata. O medo fundamental que essa criança vai levar para toda a sua vida, se ficar com problemas nesta fase, é o medo de ser usada, manipulada e controlada por outras pessoas. E isso acontece porque nessa fase de 1 ano a 2 anos e meio, ela se sentiu usada, manipulada e controlada no relacionamento com seus pais. Essa é uma fase onde a criança começa a andar, falar, fazer gracinhas e a explorar um mundo maior. É a fase em que ela começa a descobrir outros relacionamentos com outras pessoas, como pai, avós, outros familiares, porque até então, na vidinha dela, o seu mundo era o relacionamento com a sua mãe. A criança, por começar a compreender esse mundo externo maior, também vai começar a manifestar mais os seus sentimentos e as suas vontades, porque ela já se descobriu como um ser separado. Sabe quando a criança, a gente fala para ela assim, cadê o pé? Ela mostra o pé. Põe o dedo no nariz. Ela põe o dedo no nariz. É a fase em que a criança aprenderá a conviver e respeitar limites na vida. Ela vai aprender o que pode e o que não pode fazer. É a fase do não. Mas muitos pais, por terem dificuldade no processo de educação dos seus filhos, podem causar muitas experiências não saudáveis, mesmo que com boas intenções. Pais que possuem grande dificuldade em estabelecer limites adequados podem começar a negociar bons comportamentos com seus filhos. Quer um exemplo? Se você comer tudo, eu te dou um chocolate. Se você se comportar direitinho, eu compro um brinquedo. Se você não chorar, nós vamos passear. E assim por diante, a criança começa a entender que tudo na vida funciona à base de troca, que não se faz nada sem receber algo de volta. Outros pais, por exemplo, ficam tão encantados com a genialidade dos seus pequenos que querem mostrar isso para todo mundo, como se seus pequenos fossem um troféu. Cante aquela musiquinha, dance aquela dancinha, bate palminha, mostre pro vovô que você sabe fazer. Muitas vezes a criança fica tímida, ela não quer fazer, mas ela faz porque ela sabe que sente que isso vai agradar os pais e com isso ela será amada e admirada. Então ela começa a entender que para ser amada e valorizada, ela precisa fazer
tudo o que seus pais desejam, não importando o que elas sentem a respeito. Seus sentimentos não importam. O que importa é a utilidade que elas têm para os seus pais, em busca do amor. Existem pais que elogiam excessivamente a qualidade dos seus filhos, mas que manifestam um profundo desprezo quando esses filhos erram. Essas crianças sentem que só podem manifestar coisas boas, porque quando elas erram, elas são tratadas com desprezo e com desamor. Outros pais são muito autoritários e as crianças sentem medo de fazer qualquer movimento espontâneo. A elas só resta obedecer o que os pais esperam dela. Essas crianças se sentem inferiorizadas, submetidas e controladas pelos seus pais. Eu quero deixar claro aqui que não são comportamentos ocasionais dos pais que causam traumas. Por exemplo, se você negociar com o seu filho em algumas ocasiões específicas, ou se você quiser mostrar uma gracinha do seu filho, não é isso que é o problema. O problema é quando isso vira uma moeda de troca entre pais e filhos. Quando esses problemas nessas fases acontecem, a dor que a criança carregará será a dor de ser usada, manipulada, chantageada, porque assim ela se sentiu e aprenderá a agir na sua vida também dessa forma. Quer um exemplo? Quando a criança se joga no chão, chora, grita para satisfazer a sua vontade, ela está usando um recurso do caráter psicopata, o de manipulação. Ou seja, ela está manipulando as pessoas para conseguir os seus objetivos. Nessa fase, a criança precisa aprender que tem algumas coisas que ela deve fazer porque são boas e corretas, e não porque ela vai receber uma recompensa por isso. E também elas precisam entender que manipulações não funcionam. Eu sempre falo para os pais o seguinte: pense bem antes de falar não, porque não tem que ser não e ponto. O não pode virar sim por cansaço, por aborrecimento, por pressões, por chantagem, porque senão o pequeno vai aprender que manipulações funcionam na vida e isso será muito ruim. Vamos ver agora as características dessas pessoas que carregam traumas e dores dessa fase. Geralmente, elas são pessoas mais desconfiadas, que não acreditam muito nas boas intenções de outras pessoas. Lembram-se que elas têm medo de serem manipuladas, usadas. Portanto, elas não têm uma dificuldade muito grande de confiar. Elas acham que tudo na vida terá um preço a ser pago. São mais distantes emocionalmente. Elas escondem os seus sentimentos porque elas têm muito medo de serem chantageadas e manipuladas por esses sentimentos que elas mostrarem. E outra, ela tem grande necessidade de ter controle sobre as coisas, de ditar as regras, porque também um outro medo que elas trazem é de depender da vontade de outra pessoa. Elas não pedem ajuda frequentemente, porque isso pode deixá-las em obrigação com a outra pessoa. E elas, devendo uma obrigação, poderão ser cobradas a qualquer tempo. Muitas vezes, essas pessoas podem viver de aparências, mostrando aquilo que não são e que não possuem. Elas podem mentir e enganar, somente em busca de aprovação. Por se sentirem muito inferiorizadas,
elas usam um mecanismo compensatório de mostrar superioridade e muitas vezes elas podem tratar até mesmo com desprezo pessoas que não sejam úteis para elas ou que sejam subalternas a elas. Quanto mais elas estão vivendo na dor do trauma, mais elas repetirão com o mundo todos os males que sofreram. Ou seja, manipulação, chantagem, mentiras, controle, autoritarismo, sedução. Você deve saber que tanto as redes sociais quanto os sites de relacionamentos estão repletos com pessoas com essas características. Mas se a pessoa superou as dores causadas por essa fase, ela vai poder desfrutar das inúmeras competências positivas que esse período traz. Pessoas com traços de caráter psicopata são excelentes negociadores. Eles possuem uma habilidade natural para a liderança. São pessoas muito admiradas, pois possuem grande coerência. Elas vivem aquilo que falam e com isso elas conquistam confiança e credibilidade. São bons articuladores, conseguem juntar todos em prol de um objetivo comum. Sabem delegar e estimular o melhor nas pessoas. E como elas confiam bastante em si mesmas, elas transmitem isso para fora, criando um ambiente de calma e segurança. Elas possuem grande capacidade de adaptação, tanto aos ambientes quanto às pessoas. E isso pode ser uma grande preciosidade, porque faz com que elas se organizem mais rapidamente diante de situações novas, agindo com eficiência e maior rapidez. Mas nas pessoas em dor, pode ser um grande defeito se usado para o mal, porque essa mesma capacidade de adaptação pode levá-las a serem pessoas dissimuladas, a mentirem e enganarem, funcionarem como um camaleão, mudando de cor dependendo da situação. Então, viram que, se usado para o bem, essas pessoas possuem qualidades incríveis, mas se tiverem vivendo a dor, elas podem ter comportamentos bastante não saudáveis. Se você é uma pessoa com esse tipo de característica ou se relaciona com uma pessoa assim, lembre-se, esse tipo de personalidade tem muita dificuldade para confiar. Ela aprendeu a guardar os seus sentimentos para não correr o risco de ser usada, controlada, manipulada ou chantageada por isso. Ela aprendeu que tudo na vida tem um preço e, portanto, qualquer ajuda que ela receber vai torná-la devedora. É uma pessoa que tem pavor de depender da vontade ou do comando do outro e por isso tem uma necessidade grande de controlar, de ditar as regras. Então, lembre-se, são pessoas que precisam ter as coisas muito claras, saber o que precisam dar e o que podem esperar receber, sem cobranças, chantagens, manipulações, mas com uma negociação limpa e sem enganações. São pessoas que vão se abrir muito mais devagar, pois precisam de tempo para sentir solidez e confiança no relacionamento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Nós somos um canal que busca levar para você autoconhecimento,
para que você possa transformar a sua vida num lugar melhor para viver. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.